Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, né, dependendo aí do horário em que você está assistindo esse vídeo. Bom, como esse vídeo ele é o vídeo de abertura desse bloco da série, não é? Que é são as considerações metafísicas que nós fazemos enquanto estamos analisando o mapa astral de uma pessoa que é justamente para o processo do autoconhecimento. Esse bloco chama-se das soluções védicas ou da solução védica. Ele vai ser dividido vai ser subdividido. Eu vou fazer isso para, assim, eu estou tentando fazer essa exposição da maneira mais didática possível, tentando abordar aí as variações, assim, o compêndio de variações que surgem durante o mecanismo de tentar entender a equação da existência, né? Então nesse vídeo eu vou fazer um resumo rápido, ok? Do que nós fizemos até agora, porque a partir desse vídeo nós vamos fechar a série com a equação final, que é a solução védica, ok? Então eu vou fazer uma rápida recontextualização do que nós falamos até aqui e do porquê nós falamos de todas essas variantes e concluir isso com relação à conclusão védica, ou seja, qual seria a alternativa védica ou a alternativa possível que os Vedas oferecem para resolver essa equação que a princípio nós podemos verificar que não foi devidamente ou de forma completa, pelo menos do ponto de vista assim, da aceitação para o fechamento da equação, ok? E nos vídeos sequentes eu vou então falar sobre diferentes temas relacionados com os Vedas, para contextualizar os Vedas de maneira que você possa entender o que vem a ser a solução védica. Para que você possa entender a solução védica, é importante, primeiramente, que você entenda o que são os Vedas, ok? O que é o Veda? O que são os Vedas? E como os Vedas apareceram no nosso planeta, ou nesse planeta. Esse é um vídeo que vai ser feito sobre esse assunto, explicando o que são os Vedas, ok? Depois eu vou explicar como os Vedas chegaram até o planeta Terra, como foi que eles foram assimilados pelos seres humanos no planeta Terra. E, claro, como os Vedas eles são originários, eles floresceram de uma maneira mais significativa, de uma maneira mais evidente e mais completa do ponto de vista didático, mais bem registrado e mais bem assim, exercitado no território que nós conhecemos atualmente como sendo a Índia. Então é preciso também explicar o porquê os Vedas apareceram na Índia, não é? Porque essa conclusão de conhecimento apareceu na Índia, ok? Porque esse território, porque essa população, porque esse grupo humano foi o grupo humano que melhor assimilou e melhor desenvolveu os conhecimentos védicos que foram introduzidos na humanidade, ok? E também na série vai estar disponibilizado, apesar de que tem uma série específica apenas para isso, que é aliás, uma série não, um bloco, que é o bloco 12, que é o fechamento geral da série. Nesse bloco eu estou disponibilizando uma série de links apenas de vídeos relacionados com os temas que falam sobre os Vedas, os sábios védicos, os documentários que a National History Channel fez sobre os conhecimentos védicos, tá? E também tem um vídeo apenas falando sobre curiosidades
sobre os Vedas, como por exemplo a língua, os números, que são patrimônios culturais que a humanidade se utiliza sem saber que são originários dos textos védicos e que viabilizou o progresso da humanidade, como por exemplo a língua, os números, ok? Mas isso está ali disponibilizado num vídeo à parte. Bom, então, como eu havia dito, eu vou fazer com esse vídeo uma rápida recontextualização do que nós fizemos até aqui e dar início então à solução védica, que seria a equação védica. E qual seria essa equação védica para responder o enigma da questão da existência e do mundo material, ok? Bom, então pessoal, olha só, o que nós fizemos até agora foi basicamente um scanner. Nós escaneamos o compêndio de conhecimento humano, ok? Ao menos de uma maneira geral, das categorias, não é, de conhecimento humano, que se prontificam ou que se, vamos dizer assim, que se propõem a explicar o enigma da nossa existência. Isso é feito pelo ser humano já desde que o ser humano assim, descobriu que é capaz de fazer interações abstratas ou ter raciocínios complexos e abstratos. O ser humano passou então, a partir desse momento, a conjecturar o sentido da existência. Isso é feito tanto pelos pensadores, pelos filósofos, como também é feito pelos que são teólogos, ou aqueles que partem do princípio da existência de Deus. E os filósofos, alguns também partem desse princípio, mas, de modo geral, a filosofia tenta especular livremente as diferentes possibilidades que justificariam a existência, ao passo que a teologia ela tem uma diretriz fundamentada na ideia do Criador da existência. Mas toda a produção de conhecimento humano, tudo que o ser humano foi capaz de produzir em termos de conhecimento, tinha, de certa forma, direta ou indiretamente, como raiz ou como princípio ativo para essa produção de conhecimento, a busca do sentido da existência, ok? Do motivo pelos quais nós existimos e qual seria a finalidade do processo de existir. É claro que os conhecimentos relativos que diz respeito à melhoria das condições humanas na vida aqui na Terra, que seriam os conhecimentos práticos que viabilizam a condição da experiência da vida na Terra, como por exemplo a medicina, a engenharia, a produção de alimentos, enfim, todas essas descobertas, esses conhecimentos que o ser humano foi capaz de produzir, que seriam conhecimentos práticos, eles estão relacionados com as melhorias das condições de vida de forma pragmática com relação ao ser humano na experiência com a interação com o planeta, com a Terra, ok? Na vida de modo geral. Isso não diz respeito à produção de conhecimento que procura definir o sentido da existência. E nós estamos lidando com essa segunda parte da produção do conhecimento humano, que é assim, a explicação ou o encontrar do significado do sentido da existência. E com isso em mente, ou seja, com esse objetivo em mente, nós fizemos um scanner das principais soluções que a humanidade propõe para nós enquanto buscadores, ok? Então eu vou aqui dar uma metáfora simples para tornar essa afirmação que eu fiz de maneira visual, tá? Imagina que você está na situação do Superman, okay? Você veio de fora do planeta, você não tem nenhuma noção de como foi que você chegou aqui, mas você tem uma coisa em mente, ou seja, você quer saber como foi que você chegou aqui e qual o propósito de você ter chegado aqui, tá? Então isso é algo que é a situação real da nossa situação. No momento em que você passa a perceber
que você é um ser que existe e que está inserido num contexto em que há a existência, você automaticamente passa a querer entender como foi que você veio parar aqui e por que você está aqui. Não é? A mesma a situação metafórica do Superman, que ele chega na Terra e de repente ele se vê na situação em que ele não se sente exatamente parte do ambiente, mas está no ambiente e portanto quer saber como foi que ele chegou ali e qual o propósito disso. Bom, imagine também que você, nessa situação, uma situação parecida com a do Super-Homem, da Superman, você tivesse à sua disposição um supercomputador que pudesse, ou um super equipamento que pudesse resumir as informações que os seres humanos teriam produzido até então, desde o início da sua manifestação até o presente momento. Você resumisse esse conhecimento todo para você ter uma ideia aproximada do que os seres humanos explicariam para você de quem você é e do porquê você estaria aqui. Ok? Bom, acontece que nos dias atuais, basicamente, nós já temos esse super equipamento, esse supercomputador. Esse super equipamento, esse supercomputador ao qual eu me refiro, é justamente o sistema integrado da rede social que é a internet. Ok? A internet é um computador apenas, é um único computador que relaciona todos os outros computadores. Ok? Então essa central, digamos assim, de produção de conhecimento, ela compacta ou sumariza, né, faz um sumário de todos os conhecimentos que o ser humano já produziu ou que ele ainda pode estar em produção. E tudo isso é disponibilizado na rede. Então, atualmente, qualquer assunto que você queira ter informação, você simplesmente entra no seu computador, acessa os programas que estão relacionados com o conhecimento que você está buscando e pronto, você vai ter aí uma quantidade incrível de informação e automaticamente você tem aí também uma possibilidade de um resumo dessas informações gerais sobre aquele assunto. Então, atualmente é muito fácil fazer pesquisas e fazer rastreamento dos conhecimentos que estão disponibilizados. Portanto, fica muito acessível fazer essa operação. E isso nós fizemos. O que nós fizemos? Nós pegamos as possibilidades que o ser humano oferece como solução para nós. Fizemos isso com a possibilidade ateísta, que é uma proposta de explicação da existência, ok? Então nós rastreamos a proposta, que seria a proposta que nega a existência de um princípio ativo, positivo, criador, que nós chamamos Deus, e analisamos essa proposta de maneira sumarizada para verificar se essa proposta seria de fato viável do ponto de vista da inteligência para equacionar a questão da existência. Ok? Isso nós fizemos com a explicação do princípio de negação, que é o ateísmo. Bom, também nós fizemos uma síntese ou um scanner das propostas de solução que seria a outra alternativa, que é a alternativa da aceitação, que admite o princípio ativo positivo de um princípio fundamental, consciente e criador, ou seja, a pessoa de Deus. E dentro dessa outra alternativa, que assim, é mais rica no sentido das possibilidades, nós fizemos um rápido passeio sobre as variantes que explicariam de propostas que se propõem a dar uma explicação para o motivo de o mundo material ou o universo ter sido criado e por que nós estaríamos aqui. Dentre elas, rapidamente, nós falamos sobre alguns princípios, que seriam o princípio de fragmentação, em que Deus seria uma luz e essa luz se fragmenta, foi analisado no bloco
da fragmentação, ok? Nós fizemos uma análise da possibilidade que seria o princípio do uso do livre-arbítrio, que explicaria a criação do mundo material, né? O princípio do livre-arbítrio. Fizemos análise do princípio da teoria felônica, que é a ideia da rebelião que teria supostamente ocorrida no reino de Deus e que teria gerado a necessidade da criação do mundo material, como consequência disso, a nossa entrada no mundo material como o resultado de uma ação revoltosa dentro do reino de Deus, como uma expulsão, não é, no caso. Também nós fizemos a análise do princípio que seria o princípio criador, que é a ideia da mônada, que se cria um ser inocente e tal, para ele poder assim evoluir, que é mais ou menos assim, de certa forma relacionado com a ideia da criação do princípio de Adão e Eva, ou do princípio da mônada, que é uma ideia um pouco o princípio da mônada é uma ideia um pouco mais sofisticada, mais evoluída, que é a metáfora de Adão e Eva. Entretanto, nós fizemos a análise desse mecanismo e pronto. Com esse rastreamento, nós não conseguimos fechar a equação de forma completa, porque todas as propostas que foram analisadas nessa série, elas demonstram uma fragilidade em certo ponto. E a principal fragilidade que elas demonstram é a fragilidade de explicar o porquê um ser amoroso criaria um mundo material cheio de dificuldades e cheio de sofrimentos para que as suas entidades, as suas criaturas criadas a partir do princípio de amor sofressem, e esse sofrimento seria a justificativa para eles, seria a evolução. Então, todas as propostas que nós analisamos, elas não são suficientes para fechar a equação, incluindo a ideia de Deus como sendo um ser essencialmente amoroso, ok? Além do mais, não se pode, a partir dessas propostas, explicar aí a origem do mal, a necessidade da presença do mal quando se inclui na equação o princípio Deus. Então é isso aí, pessoal. Rapidamente, o que nós fizemos foi um scanner das principais propostas que os seres humanos teriam para nos dar a respeito da pergunta que nós, caindo aqui de paraquedas nesse planeta, fizéssemos ao ser humano. E o ser humano tem como solução para a explicação, mais ou menos, de um modo geral. Evidentemente que nós não... pode ser que tenha uma ou outra alternativa aí que não foi verificada aqui nessa série e que pode ser apresentado como uma proposta de solução aí. Mas assim, como eu já havia falado em alguns vídeos, ou pelo menos em 1 ou 2 vídeos, de um modo geral, as variantes das categorias, elas não fogem muito dessas duas alternativas. Ou é a não existência de Deus, ou é com a existência de Deus. Essas duas alternativas, todas as outras variações possíveis se encaixam dentro dessas duas apenas. Agora, a variação sendo para um lado ou para o outro, aí já pode ser uma infinidade, ok? Porém, de um modo geral, quando nós sumarizamos essa variação, vamos encontrar que ela está tentando representar ou a ideia de um princípio criador ou a ideia de um não princípio criador. E como nós estamos tratando da solução, incluindo o princípio criador, que seria Deus, também nós temos que explicar a origem do mal dentro desse princípio. E nós não conseguimos fazê-lo através dessas alternativas que foram analisadas e estudadas aqui durante a série. Agora, eu vou apresentar a partir de agora, no próximo vídeo, então, a solução védica, ok? Para explicar isso daí. Como que os Vedas explicam a origem do mal, como que os Vedas explicam o sentido da existência e como que os Vedas explicam a criação do mundo material, ok? E com isso,
você terá então aí uma alternativa como fonte de recursos para explicar as suas perguntas fundamentais existenciais a respeito do porquê você existe, tá? Lembrando sempre que o tema é geral, não é do porquê você existe individualmente como o ser que você tá, como por exemplo, não é o porquê eu existo como Devananda, ok? Não é essa a pergunta. Se você quer saber o porquê você existe como fulano de tal, aí é necessário ver o mapa, porque é como fazer uma análise microscópica, é pegar um detalhe, ampliar esse detalhe e analisar no detalhe, ok? Aí já nós fazemos com a interpretação do mapa astral. Aí verificamos por que você existe na funcionalidade do personagem que você está vivendo. É uma outra história. O assunto aqui, o assunto principal dessa série é porque você existe enquanto princípio existencial, ok? Como alma, como espírito, ou porque o espírito existe, porque a consciência existe, porque nós existimos e temos consciência da nossa existência. Esse é o ponto, tá? A explicação védica é para esse propósito. O detalhe do porquê você existe como fulano de tal, isso é um outro assunto que é técnico e que como a parte dos Vedas que trata desse assunto técnico e específico chama-se Jyotisha. Jyotisha é a astrologia, tá? O conhecimento de como aplicar os princípios matemáticos disponibilizados no espaço sideral como sendo uma linguagem que permite a análise do estudo desse ponto específico, ok? Isso chama-se Jyotisha, que é exatamente a minha especialidade. Agora, nessa série, a ideia aqui, mais uma vez, para fechar o raciocínio, a ideia aqui, nós estamos analisando a condição da existência em si, tá bom? A solução védica, de um modo geral, é para explicar o princípio existencial, não para explicar a sua existência individual, particular. Isso nós fazemos particularmente, você e eu, quando nós analisamos o seu mapa, tá? Bom, então é isso, pessoal. Eu vou encerrar o vídeo aqui, tá? Esse é o primeiro vídeo da série do bloco da solução védica, então é apenas uma recontextualização e uma explicação do que vai acontecer a partir daqui. Nós vamos então apresentar a solução védica ou a explicação védica para essas perguntas fundamentais. Por que nós existimos? Por que o mundo material foi criado? E qual é a origem do mal? Por que o mal existe? Ok? E aí nós vamos fazer isso a partir dos próximos vídeos, tá bem? Muito obrigado pela sua atenção. Namastê e até o próximo vídeo.